Olá pessoas, eu sou a professora Nelise e esse é mais um vídeo de recebidos das parcerias com as editoras. Para você que não sabe, o canal Prof. Nelise tem parceria com 3 grandes editoras e nesse vídeo eu vou mostrar os recebidos de 2 dessas editoras que vocês gostam muito, que vocês têm me dado muito feedback e muitos comentários aqui no canal que estão curtindo essa parceria. Eu fico super feliz e agora vocês imaginem o quanto eu não estou curtindo essa parceria, né? Bom, mas antes de começar, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Lembrando que esse é um canal de história, então tem vídeo de história do Brasil, história geral, tem vídeo para você, jovem professor, professora que tá iniciando a sua carreira, com várias dicas, e inclusive os livros que eu recebi dão, assim, muitos vídeos de dicas também de leituras, então é isso, fica ligado. Bom, a primeira parceria do canal é a editora Contexto, e eu vou mostrar para vocês o que eles me enviaram. Eu já falei isso no vídeo anterior, mas geralmente a Contexto pede para eu escolher 2 livros por mês, gente. Imagina, eu abro lá o catálogo da Contexto, eu nem sei o que eu escolho, mas enfim. E da última vez que eu fiz os vídeos aqui, eu tinha recebido pouca coisa ainda. E eu tô olhando aqui, gente, eu recebi muitos livros. E vocês vão ver que eles são muito bons. Bom, não tem mais recente ou mais antigo, eu tô misturando um pouco, até por uma questão de temática, tá? Mas dessa vez, a editora Contexto caprichou com livros muito bons. Vou mostrar pra vocês aqui este primeiro recebido, que é o livro 100 Textos de História Antiga, do Jaime Pinsky. Um livro essencial para quem é professor, principalmente porque ele vai trazer uma seleção de textos da antiguidade, textos a respeito, por exemplo, da Mesopotâmia, do Egito, dividido inclusive em alguns temas, então temas de religiosidade, temas como guerras, temas como escravidão. E assim, gente, é um livro essencial para você separar aquele documento histórico para usar em sala de aula, para dar uma atividade para o 6º ano, para dar uma atividade para a primeira série do ensino médio. Muitas vezes a gente não consegue encontrar esses documentos compilados e esse livro faz esse trabalho muito legal pra gente. Ele não é um livro recente, não é um lançamento, tá? Só que essa edição é uma espécie de lançamento, é uma nova edição de 2021, porque originalmente este livro é de 1988. Tem a idade dessa professora aqui. Então, é uma nova edição, tá bem legal, e eu pedi ela justamente porque, gente, sinceramente, vou falar aqui, cá entre nós, história antiga não é o meu forte. Então, quanto mais a gente tem livro e aporte, assim, pra fortalecer as aulas, melhor. O segundo livro, eu inclusive já fiz vídeo no canal sobre ele e já saiu aqui também, tá lá na playlist para jovens professores, mas é um livro da série Como Usar na Sala de Aula. E no caso aqui, é Como Usar História em Quadrinhos na Sala de Aula. Tava doida por esse livro e a coleção dele é bem bacana. Eu, inclusive, tinha feito um vídeo aqui no canal já sobre isso, baseado nesse artigo que tá aqui. Porque, assim, gente, o livro, ele fala sobre como usar história em quadrinhos para várias áreas. E aí tem um artigo sobre a área de história. Então, eu já tinha lido esse artigo em separado. E aí eu resolvi comprar o livro porque eu quis trabalhar com ele também de outras formas. Eu quero ver se eu trabalho com isso de forma interdisciplinar na escola. Então, eu achei que era uma boa para ter de referência também. Bom, os 2 livros seguintes que eu vou trazer aqui para vocês também são suportes para a gente preparar uma aula ou para a gente se aprofundar sobre uma temática. Vocês sabem que a editora Contexto tem muito disso, né? E esse livro aqui que eu escolhi é um livro do Marcos Napolitano sobre a história do regime militar brasileiro. Então, 1964, história do regime militar brasileiro. O professor Marcos Napolitano é especialista em Brasil contemporâneo, em Brasil República. Nesse livro ele faz um resumo bem bacana. Obviamente, eu falo resumo, mas não querendo diminuir a preciosidade do livro, né? Mas mais pra gente entender que ele faz alguns recortes. E o que eu acho mais legal desse livro é que ele traz uma desconstrução do mito da dita branda. Aquela ideia que a ditadura militar brasileira foi mais branda do que as ditaduras do Cone Sul, da América Latina. E, enfim, ele faz todo esse conceito. Fala sobre o AI-5, fala sobre a ditadura entre a memória e a história. Então, vale muito a pena. É uma leitura bem bacana e o Marcos Napolitano escreve de uma forma bem tranquila de ler, não tem nenhuma dificuldade. Então fica aqui a indicação. Depois, minha gente, eu confesso pra vocês que eu pedi esse livro, assim,
pensando em preparação de aula, como sempre, mas pensando também no que eu poderia desenvolver em sala de aula a partir disso, de uma forma um pouco mais desconstruída. Vou mostrar pra vocês o porquê eu tô falando isso, tá? Esse livro aqui, Dicionário de Datas da História do Brasil, ele é organizado pela Circe Bittencourt, grande nome do ensino de história, e aí ele tem artigos de vários verbetes de vários autores aqui dentro. E qual é a graça, né, desse livro? Ele vai desenvolver verbetes ao longo dos meses, a partir dos acontecimentos daqueles meses. Então, vou dar um exemplo, tá? A gente tem lá o mês de janeiro, e o primeiro verbete do livro é a cabanagem, que acontece dia 7 de janeiro de 1835. E depois ele vai colocando outros eventos desse mesmo mês. Então, a gente tem janeiro, fevereiro, até dezembro, e cada tópico de mês, vamos dizer assim, desse, você tem eventos e acontecimentos diferentes. Então, por exemplo, em novembro tem a revolta da vacina, em dezembro tem a balaiada. São eventos históricos que giram mais em torno do século XVIII, XIX, só que a gente tem eventos históricos de vários séculos, século XX, século XVI, tô vendo aqui, e é bem interessante, porque depois que o verbete, que a gente tem o texto do verbete, a gente vai ter também indicações bibliográficas. Isso é muito legal, sabe, gente? Porque trabalhar com datas é algo que a gente vem desconstruindo na história, no ensino de história, mas aqui ele faz de outra forma, ele traz toda a ideia historiográfica a respeito desse momento, desse fato histórico. Por isso que eu falei pra vocês de utilizar em sala de aula de uma outra forma. E eu gosto já muito do dicionário de conceitos históricos, eu achei que esse pudesse ter a mesma vibe e segue um pouco isso sim. Então, em breve eu pretendo usar um pouco ele também em posts lá do meu perfil do Instagram. Aliás, se você não me segue lá ainda, corre lá e me segue no perfil @profanelise, tá? Bom, os outros dois livros que eu pedi aqui são livros que eu pedi assim, querendo muito que eles chegassem, que eu já tava de olho faz muito tempo, são livros sobre história das mulheres, e o primeiro é justamente o História das Mulheres no Brasil, organizado pela Mari Del Priori. É um livrão, vocês podem ver aqui a lombada. Dentro dele tem vários artigos de historiadoras maravilhosas, é uma grande referência. Essa é uma edição um pouquinho mais antiga, entre aspas, né? Na verdade, o lançamento dela já é um pouquinho mais antigo, e essa é uma reimpressão de 2020, mas esse livro é de 1997. Tem uma edição mais recente dele, que eu estou de olho também. Provavelmente eu peço aí em algum mês antes do ano acabar. Mas só pra vocês terem uma ideia dos artigos que existem aqui dentro, tá? Então a gente tem um artigo sobre a arte da sedução, a sexualidade feminina na colônia, magia e medicina na colônia, homoerotismo feminino e o santo ofício. Nós temos também mulheres do sertão nordestino, mulheres do sul. Temos um artigo sobre mulheres pobres e violência no Brasil, um artigo da Margarete Rago sobre o trabalho feminino e sexualidade, que é muito legal. Eu disse que tinham historiadoras, mas também tem historiadores aqui, tá? Por exemplo, Ronaldo Vanfas escreve um artigo aqui também, mas a maioria das autoras são mulheres. Então, é um clássico, é um livro muito importante para a historiografia das mulheres e está aí recomendadíssimo também. Depois, um outro livro que é um clássico real oficial é esse livro aqui, Minha História das Mulheres, da Michelle Perrault, historiadora francesa, referência na história das mulheres, na história também vista de baixo, né, história dos operários e tudo mais. A Michelle Perrault é uma das pioneiras desse movimento, né, que dá a voz às mulheres na escrita da história, e este livro era um livro que eu estava querendo demais, assim. Não tinha esse livro, né, eu tinha outros livros sobre o feminismo, vocês estão vendo aqui, ó, nesse nicho vermelho, é o meu nicho de feminismo, mas eu não tinha um livro sobre história das mulheres nesse sentido. E aí, pra quem não conhece, ele tem alguns capítulos, por exemplo, escrever a história das mulheres, sobre o corpo, sobre a alma, sobre o trabalho das mulheres, as mulheres na cidade. A minha ideia, lógico, assim que puder, fazer uma leitura de um desses artigos e trazer uma discussão na sala de aula também, que eu acho muito importante quando a gente fala de pedagogia feminista, né? A gente precisa falar da história das mulheres. É só um dos livros da Michelle Perrault que eu recebi esse mês. Daqui a pouco eu explico pra vocês quais são os outros. Bom, e fechando aqui a editora Contexto, agora eu vou mostrar pra vocês os livros da editora Record. Recebi vários livros bacanas, inclusive um deles é da Michelle Perrault, como eu disse pra vocês. Vou mostrar aqui agora, ó. Dá uma olhadinha. Que lindo, gente! Esse aqui é Os Excluídos da História,
da Michelle Perrault. Ele fala sobre os operários, as mulheres e os prisioneiros. Então, como eu disse pra vocês, é uma autora que traz essa ideia da história vista de baixo, das pessoas que estavam à margem da história. Então, tem uma introdução da professora Maria Estela Bresciani, que é uma historiadora das mulheres também. Fala dos operários, fala das mulheres, principalmente aí no século XIX, e vai apresentar esses grupos que são considerados marginais na sociedade de uma outra forma, de uma forma mais protagonista. É um clássico também da historiografia, por isso que eu falei pra vocês que eu tava mó feliz com esses recebidos aí. Junto com a Michelle Perrault veio também uma escolha minha da editora, que é o Diário de Anne Frank. Eu já tinha lido o Diário de Anne Frank quando era adolescente, aliás, né, quem nunca? Mas eu não tinha nenhuma edição aqui em casa, e essa é uma edição oficial do Anne Frank Founds, que provavelmente é a fundação, né, da Anne Frank, vamos traduzindo, né? É uma edição definitiva, organizada pelo pai da Anne Frank. É uma edição mais recente, então eu achei bem interessante ter ela aqui. Tenho muita vontade de um dia conhecer a casa lá da Anne Frank em Amsterdã, quem sabe um dia, né? Mas por enquanto fica aqui com a leitura. Também pensei em indicar para os meus alunos, tenho alunos que leem Anne Frank também, mas achei interessante ter essa edição. Os outros 2 livros que a editora me enviou são livros mais relacionados à sociologia, então para você que é da área, fica aí a dica também. Então tem este livro aqui, Testemunho, Darcy Ribeiro. É um livro basicamente em que você tem artigos de Darcy Ribeiro contando um pouco sobre a sua trajetória de vida, sobre a sua trajetória acadêmica, sobre as suas inspirações. Eu achei muito interessante, porque eu adoro Darcy Ribeiro, acho ele uma grande referência para educação, mas eu não tenho muita leitura aprofundada para além das coisas que eu vi na faculdade, né? Do povo brasileiro, dos clássicos. Então achei interessante, e eu adoro biografias, autobiografias, eu acho bem bacana. Depois eu recebi também o livro Brasil dos Humilhados, do Gessé Souza. Eu já li o Gessé Souza em outro momento, e aqui no Brasil dos Humilhados ele vai fazer uma análise para mostrar para o brasileiro uma outra imagem de Brasil, principalmente denunciando as ideias elitistas, a famosa síndrome do vira-lata, né, gente? Mas mostrando como as elites se aproveitam também dessa ideologia, dessa ideia de ineficiência do Estado e etc, para poder fazer o seu domínio ideológico na população. Então, eu achei um título interessante, é um lançamento também. Fica a dica aí para vocês que são das humanas. Bom, finalizando, outros 2 livros interessantes. Um livro aqui do Carlos Drummond de Andrade, que é um lançamento também da editora, se chama A Cor de Cada Um, uma edição bem bonita, colorida. E são vários poemas, né, do Carlos Drummond. Esse livro eu recebido mesmo, eu não escolhi. Ele veio junto com esses livros que eu tô mostrando pra vocês agora, que eu achei muito legal, adoro quando isso acontece, né? É uma novidade pra mim. Eu leio muito pouco poema, gente, confesso pra vocês. Acho muito difícil parar pra ler poesia e tudo mais. Então, acho que é um momento interessante, principalmente agora nas férias, que a gente tá mais tranquilo, então pode ser uma boa. E por fim, esse Recebidos, que eu gostei muito, 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 que é um lançamento do Daniel Gomes de Carvalho, Revolução Francesa. Pra quem não conhece, o Daniel é professor de história na UNB, mas ele também faz parte do canal aqui do YouTube Se Liga Nessa História, e também faz parte do podcast História Pirata, que eu já participei e já indiquei pra vocês, inclusive, vocês lembram? Então, a editora me mandou esse lançamento aqui, eu achei muito massa, assim, e eu recebi com muito carinho, porque o Daniel é uma pessoa muito bacana, um professor pesquisador de ponta, e assim, esse livro faz parte daquela coleção da História na Universidade que eu super indico aqui para vocês, né? Então, vocês vão ter aí um livro a respeito da Revolução Francesa, muito atualizado historiograficamente falando. E aliás, gente, vamos combinar que Revolução Francesa é um tema tão legal, mas que é tão difícil para dar aula. Então, quando a gente tem um texto de apoio, uma base dessa, fica muito melhor. Eu sei que o Daniel provavelmente vai desmistificar muita coisa aqui de Revolução Francesa, então fica aí a dica desse lançamento bem bacana. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa quantidade de livros aí que eu recebi. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links, então se você quiser comprar e aproveitar e ajudar o canal, você tem o link aqui também na descrição, e até o próximo vídeo.